Olá, muito bom dia para você. 7 de setembro, feriado da Independência, ao vivo com o Jornal 30 Minutos. Você vai ver que incêndio no prédio da HNSF no final da noite desta terça-feira em Patos de Minas provocou pânico e muita correria. Apesar do fogo ter se concentrado em duas áreas do prédio, a fumaça se propagou pelo local. Veja mais. Pacientes até do CTI do HNSF foram levados para a rua. O local é vistoriado e o que teria provocado o incêndio é investigado. No 30 Minutos deste 7 de setembro, a gente mostra as comemorações cívicas em Patos de Minas. Vamos falar do tempo. Baixa umidade relativa do ar castiga a região e mudanças só na primavera. Todos os detalhes eu te conto agora no 30 Minutos. Momentos de pânico e muita correria entre profissionais e pacientes do HNSF. Um incêndio danificou parte do prédio e a fumaça se propagou pelo local. Pacientes até do CTI foram levados para a rua. As equipes do jornalismo da NTV e do Patujá acompanharam todo o fato e mostramos a partir de agora. O incêndio começou no final da noite desta terça-feira na lavanderia do HNSF, que fica numa área externa no térreo do prédio. As chamas se propagaram por um duto que se rompeu e atingiram o quarto andar. Por volta de 11 horas da noite, 23h50 aproximadamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado por princípio de incêndio. Na verdade já era um incêndio já de grandes proporções. Graças a Deus foi na área externa do prédio do hospital. Começou numa área de lavanderia, onde tinha um depósito de roupas. O duto onde coletava essas roupas veio entrar em combustão, propagou as chamas. A tubulação de GLP ela veio a se romper na parte superior, em torno do quarto andar. Isso levou as labaredas numa altura mais elevada. Um dos compartimentos veio a se incendiar. Tinha um colchão nesse local. Por ter pegado fogo nesse colchão, teve muito desprendimento de fumaça. Pela avaliação que a gente fez, o sistema de ar-condicionado ele tem um isolamento com espuma. Essa espuma pode ter propagado fagulhas, chama para dentro da sala que caiu sobre esse colchão. É a forma como a gente está avaliando de propagação do fogo para dentro do compartimento. Então, nesse compartimento era a sala de ultrassom, esse colchão e alguns lençóis que estavam próximos veio a entrar em combustão e propagou um grande volume de fumaça. Foi o que fez a situação de evacuação se tornar mais difícil. A fumaça se propagou pelo edifício e foi um desespero geral. Uma correria em meio ao pânico, dentro e fora do hospital. Profissionais se mobilizaram para a retirada de pacientes do prédio, até os que estavam no CTI. As camas hospitalares foram levadas para a rua, em frente ao HNSF. A fumaça se propagou dentro do edifício, gerou um certo pânico, as vítimas, os pacientes foram trazidos para o lado de fora e nós tivemos que organizar, primeiramente fazer esse rescaldo. Tivemos a atuação do brigadista que apoiou antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Na chegada do Corpo de Bombeiros, nós atuamos então para estabilizar a cena, acalmar os funcionários, organizar o retorno dos pacientes e extinguir por completo e fazer o rescaldo do foco de incêndio. Ninguém ficou ferido com o incêndio e depois de debelado, os pacientes foram levados de volta para o prédio. Nós não tivemos nenhum agravamento do quadro clínico dos pacientes que já estavam internados. Todos os pacientes que estavam em tratamento, eles mantiveram o mesmo estado inicial, Graças a Deus não tivemos óbito, nenhum agravamento por conta disso. Eu acho que houve 3 pacientes que os próprios familiares levaram para casa, que estavam em uma condição estável, mas o restante todos já voltaram para o CTI, para a ala de pós-operatório, no atendimento clínico. No entanto, alguns funcionários, no socorro para a retirada de pacientes, inalaram muita fumaça e um deles precisou de atendimento. Nós tivemos um funcionário que é componente da brigada de incêndio, que deu o primeiro atendimento, que inalou fumaça, já foi até medicado, atendido pela própria equipe médica. Alguns outros funcionários tiveram inalação, porque tinha muita fumaça, mas nada que ensejasse aí um atendimento mais delicado. Ainda nesta edição do 30 Minutos, nós vamos falar mais sobre o incêndio e informações ao vivo do local. Continue conosco para saber todos os detalhes. Já aqui no 30 Minutos, as comemorações cívicas pelo 7 de setembro em Patos de Minas.
tempo seco continua a castigar a região. Mudanças nas condições só com a chegada da primavera, que está marcada para 22 de setembro. A umidade relativa do ar no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro tem chegado a 14%. E essa sequidão toda incomoda. As regiões enfrentam ainda grande amplitude térmica, diferenças entre as temperaturas máximas e mínimas. Esses dias quentes e secos que nós estamos vivendo aí, em função de que nós estamos terminando aí a estação do inverno, próximo dia 22 de setembro, nós temos aí o início da primavera. Então, por enquanto, nós vamos estar continuando com essa característica de tempos secos e com característica de ter temperatura baixa durante a manhã e quente no entardecer. Umidade relativa do ar muito baixa, em torno de 14%, e pouca precipitação, porque os ventos estão na direção norte. Vento na direção norte significa que eles são ventos secos, que não trazem umidade. E nós estamos sob uma grande massa de ar de alta pressão. A alta pressão é um ar que desce sobre a superfície da atmosfera de cima para baixo, o que causa um impedimento de entrada de umidade. As condições do tempo só vão mudar mesmo com a chegada da primavera, porque a estação é acompanhada de chuvas. A previsão de chuva, por enquanto, fica distanciada. Podemos ter aí para o próximo dia 10 uma entrada de uma frente mais fria que vai trazer um pouquinho de instabilidade na atmosfera, que pode causar alguma precipitação em algum lugar, mas muito pouco. Acredito que para a nossa região isso não venha acontecer. Precipitação significativa ou chuva significativa, nós só podemos esperar a partir do início da primavera. Já no dia 23, 22, 23, nós já temos previsão do início de algumas precipitações com maior intensidade. O tempo realmente está muito seco, né? Vamos ver mais detalhes aí na previsão do tempo para a região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Fotolivro pequeno, R$ 349. Fotolivro grande, R$ 499. Para os próximos dias, no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, o céu vai de claro a muitas nuvens e umidade relativa do ar lá embaixo, chegando a 20% segundo o IMET. Nesta quarta-feira, em Patos de Minas, máxima de 29 graus. Para a quinta, a temperatura varia de 14 a 31 graus. Amanhã em Lagamar, previsão de mínima de 16 e máxima de 32 graus. Em Carmo do Paranaíba, varia de 14 a 30 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, de 14 a 31. E em Patrocínio, varia de 14 a 32 graus a temperatura para esta quinta-feira. Celebrado hoje em todo o país, o Bicentenário da Independência do Brasil é o evento mais cívico, mais importante de 2022. Em Patos de Minas, as comemorações começaram cedo, como mostra o repórter Caio Machado com as imagens de Diego Braga. As celebrações do 7 de setembro tiveram início às 8 horas com a sessão cívica que aconteceu em frente ao prédio da CEMED na Avenida Getúlio Vargas. Como de costume, as Forças Armadas marcam presença aqui no 7 de setembro. Eu converso agora com o comandante da 10ª Região, Coronel André Colli. Coronel, 200 anos de independência do Brasil, uma data importantíssima para a nossa história, né? Fala pra gente sobre a importância de estar aqui nessa sessão cívica. Sim, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da NTV. Sim, a data é importantíssima, né? Principalmente para a Polícia Militar de Minas Gerais. Não sei se todos os telespectadores sabem, nós temos 247 anos. É a instituição de segurança pública mais antiga do Brasil. Nós passamos pelo Império, República, Estado Novo. Então, durante toda essa jornada de 247 anos, a sociedade mineira sabe muito bem o que a sua polícia militar é capaz de fazer em sua defesa, para a garantia da ordem, para a garantia da segurança do povo mineiro. Então, sim, é um orgulho, como instituição, como representante da instituição aqui em Patos de Minas e região, representar valorosos mineiros e brasileiros que serviram e servem na Força Pública Mineira já há 247 anos, garantindo estabilidade e segurança ao povo mineiro e ao brasileiro. Prefeito Luiz Eduardo Falcão falando agora sobre a tradição aqui do desfile, mantendo a exibição das escolas, das forças militares. Exatamente, o desfile cívico-militar pelo bicentenário da independência do Brasil, 200 anos do grito de liberdade, grito de independência lá no Ipiranga, e essa
nossa democracia, né, que já passou por tantas crises, tantos problemas, assim como todas as nações, as grandes nações, aliás, foram forjadas pelas crises, pelas dificuldades. É assim que a gente cresce e que o Brasil possa crescer cada vez mais. Neste ano a gente tem eleições gerais, vamos escolher presidente, governador, senador, deputados federal e estadual, que cada patense, cada mineiro, cada brasileiro possa fazer isso com muita consciência, porque as nossas decisões elas terão consequências positivas ou negativas por 4 anos. Tenente Coronel Duarte, a gente está num momento histórico aqui, né? Inclusive para as Forças Armadas do Brasil, né? Bicentenário da independência, né? Sim, exatamente. É um marco que tem que ser comemorado de fato, né? Nosso país é referência em várias áreas, nós temos um futuro promissor em vários aspectos, vários setores da economia, inclusive. E aí, trazendo para o nosso contexto de Minas Gerais, Alto Paranaíba, nossa região aqui ela tem muito ainda a crescer. Então, a gente sabe da importância que é essa região para o cenário mineiro e nacional. Então, comemorar os 200 anos leva a gente também a refletir da importância de Patos de Minas, Alto Paranaíba, para Minas Gerais e para o Brasil. No 30 Minutos, a HNSF é vistoriado e o que teria provocado o incêndio é investigado. Olha, 7 de setembro e tem Espaço Feminino ao vivo com Ludmila Bahia aqui na NTV. Oi, gente linda, 7 de setembro, o programa Espaço Feminino nesta quarta-feira ao vivo aqui pela NTV. E olha só o que vai rolar, hein? No Dia da Independência do Brasil, vamos falar como os discursos governamentais nos afetam emocionalmente. Podem acarretar danos aos relacionamentos e até ameaçar a liberdade. Patos de Minas recebe a etapa regional do Torneio Brasil de Robótica. E vamos saber o que as equipes desenvolveram para a competição. E mais, suplementos, como e quando usá-los para melhorar as condições físicas e também o desempenho nos treinos. Te espero então nesta quarta, 18 horas, aqui pela NTV, canal 8.1. Assista também pelas redes sociais, @NTV Patos de Minas, pelo nosso site ntv.tv.br e pelo app gratuito da NTV, é só baixar. Até às 18 horas. Beijo. Esse é pelo menos o segundo registro de incêndio no setor de lavanderia do HNSF. As causas são investigadas. Como não houve danos à estrutura do prédio, o local é seguro. Entretanto, há 2 áreas isoladas. A lavanderia e uma sala de ultrassom do HNSF, locais onde o incêndio se concentrou, estão isoladas. As demais áreas do hospital foram liberadas para funcionamento. Esses 2 locais onde é o possível foco inicial, tanto a sala de ultrassom quanto a área de lavanderia, estão isolados. O restante está liberado para funcionamento. O Corpo de Bombeiros realiza vistorias no HNSF. Não se sabe exatamente como o fogo começou, se foi criminoso ou por problemas no sistema. A princípio não há dano estrutural, existe apenas um dano na alvenaria, né, na cobertura da alvenaria, do reboco. A parte agora que cabe aqui é a edificação ser restaurada, né, o próprio estabelecimento providenciar esse reparo. Vamos encaminhar esse relatório para edificação, eventual necessidade de adequação ou correção. E a empresa, né, o hospital, deve acionar aí a perícia para avaliar se é, de repente, alguma causa criminosa ou outro tipo de causa que deu origem a esse incêndio. É a segunda vez que há registros de incêndio no setor da lavanderia. Há relatos que já houve no passado incêndio dentro dessa área, mas a gente não sabe precisar como que foi esse mecanismo desse incêndio em outra situação. A gente volta a mostrar a movimentação desse Dia da Independência em Patos de Minas. O tradicional desfile de 7 de setembro voltou a ser realizado aqui na Avenida Getúlio Vargas. Essa é a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia. E para celebrar os 200 anos da independência do Brasil, as Forças Armadas participaram, a Polícia Militar participou, a Polícia Civil participou, o Corpo de Bombeiros participou. Além disso, a gente teve a participação de fanfarras de escolas de Patos de Minas, dentre elas o Colégio Tiradentes, de Polícia Militar. Participaram também a Escola Marculino de Barros, a Escola de Pindaíbas de José Paulo de Amorim, além da Escola Caíque, do Nova Borges Beluco, e também participaram
membros da fanfarra Águias da Independência, do município de Lagoa Grande. Então, é muito bom estar aqui assistindo mais uma vez, né? 7 de setembro é uma data muito importante e todos devem vir prestigiar. A independência do Brasil é algo que é patrimônio da gente, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter hoje de cultural e valorização. O Brasil ainda, em todo esse tempo que ele foi descoberto, só 60% do tempo que ele foi descoberto, que ele era colônia, agora só esses 40%, a gente tem que conquistar tudo isso, sendo independente. A independência do Brasil é muito importante para todos nós cidadãos patenses e a gente valoriza muito isso no Marco Lima. Pois é, no dia da independência a gente te conta a história do hino que marca a independência do país. Você sabe cantá-lo e também as curiosidades? Confira aí. O hino da independência foi composto e inspirado no poema Hino Constitucional Brasiliense, criado por Evaristo Ferreira da Veiga em agosto de 1822. Já em 1824, a letra ganhou melodia, composta por Dom Pedro I. Na verdade, quem escreveu o hino à independência, ele é um poema, né, que foi escrito pelo Evaristo da Veiga. Aí sim, a melodia, quem fez a musicalização desse poema do Evaristo da Veiga foi o Dom Pedro I, né? Justamente nessa época de transição, né, entre esse processo de ruptura com Portugal. Quem conhece e sabe tocar o hino é o Áquila. Ele conta que o hino da independência não é de fácil execução. Dá pra colocar ele num grau médio de dificuldade, né? Mas todos os hinos que são da classe dele, hino nacional, hino da independência, todos são muito bem orquestrados. Foi um hino feito muito há bastante tempos atrás, onde banda era muito valorizada, né? Então a orquestração dele é bem complexa, é bem complicado de ser executado, mas é muito bonito. É uma honra, né? É uma honra pra gente estar podendo tocar esse tipo de música, né? E é muito prazeroso tocar uma partitura desta forma, né? Com esse grau de dificuldade, é muito prazeroso mesmo. E a questão do hino da independência, a letra é muito interessante, porque, na verdade, ela tem um contexto histórico muito bem definido, né? É o contexto da ruptura com Portugal. Então, ela é uma letra anti-lusitana. Então, toda a letra, muito embora faça referências marciais, assim como praticamente todos os hinos, a referência da pessoa, da personagem a ser o inimigo, a ser considerado, aquela contraposição, o antagonista, no caso, é Portugal, né? Então isso é bastante interessante em todo o significado da letra do hino. A justificativa para que poucas pessoas conheçam a música é que ela é pouco difundida. Ele não tem a mesma popularidade do hino nacional, obviamente, porque o hino nacional ele é tratado em todos os eventos cívicos, não apenas restrito ao 7 de setembro. Já o hino da independência, ele fica mais restrito a essa comemoração específica. O hino da independência aí na sua TV, né? O 30 Minutos está ficando por aqui. Quem está chegando para te fazer companhia é o Gui Boaventura, nesse feriado. Ele trabalha no feriado, hein? Ele é daqueles que vem para o feriado e trabalha. Tudo bem, Gui? Bom dia. Bom dia. Como se isso fosse uma novidade. Isso é muito engraçado, né? Isso é muito engraçado. As más línguas disseram que hoje você estaria de folga. Eu falei, não, ele não. Não, né? Ele vem e veio. Olha, é verdade. Queria eu, né, poder ter... Eu passei a vida inteira sem feriado, sem dia santo, sem sábado e domingo. Nos estúdios de rádio e TV, né? Eu passei no rádio, eu passei 30 anos trabalhando no final de semana, rapaz. Só tinha folga, acho que 1 ou 2 meses no ano, que não tinha futebol para transmitir no final de semana. O resto era viajando, transmitindo futebol e correndo atrás. E foi assim que ele ficou rico. Você que está em casa aí, faça isso também, trabalhe muito. Foi. Fica. Você não estuda não, para você ver. Vai ser jornalista, radialista. Não confunda estudo com estúdio, viu? Eu confundi. Né?
Ô Gui, 7 de setembro, essa data muito marcante para o brasileiro, quando toca o hino. Lembrando aqui, quando a gente era garota, isso em outra era, né? Chegava, fazia fila, rezava e cantava o hino. Na escola, sim. Entrava para a sala de aula, fazia fila para entrar. Todo dia. Tudo organizado, tudo uniformizadozinho. Você chamava a professora de senhora e o professor de senhor. Não tinha falta de educação. Porque educação é no berço, você sabe disso, né? Claro. A instrução é da escola, mas a educação é no berço. Então se tinha tudo aquilo ali, porque as famílias eram muito mais participantes na vida das crianças do que hoje, infelizmente, a gente está tendo isso aí. Mas infelizmente a vida é assim. Dizem que isso é o progresso, então infalivelmente nós vamos ter que conviver com o tal do progresso. Quando chega o 7 de setembro, a gente fica lembrando desses recortes históricos, né? Do que foi, do que é a independência do Brasil, do que tudo, de que maneira isso se deu, né? O Brasil teve um período realmente muito crítico com relação à transição ali, até chegar à República e tudo mais. São fatos que precisam ser estudados cada vez mais pelas pessoas, não só estudantes, como todos nós, né, Gui? Porque foram muitos momentos, inclusive alguns nem contados, né? E tem outra coisa, você falou em democracia aí. As pessoas com menos de 30 anos, vamos lá, assim, as pessoas com menos de 40 anos, porque quem tem 40 anos já nasceu na abertura política, na época do General Figueiredo, aquela coisa toda, ele fazendo o que queria e não queria, e aquele vai e não volta, e etc. Mas acabou, como diz o outro, acabou fono, né? Não conseguiu segurar. Não conseguiu segurar e acabou a gente tendo a abertura e tendo aí, de novo, a democracia no país. E democracia, mesmo se você estudar nesses 200 anos de independência, nós tivemos 50 e poucos de democracia, né? Que foi na época do final do governo do Getúlio Vargas, né? Final do governo Getúlio Vargas, da ditadura Getúlio Vargas, que ele entrou em 1930, na Revolução de 30, e calma, André. Ainda estamos aqui, eu estava aqui no horário do 30 ainda. Começou na Revolução de 30, né, e foi até 1945, e depois nós tivemos esse período, né, de democracia no Brasil, terminando em 1964. Sim. Né? Sim. E agora esse período de democracia que nós temos agora. Então, democracia mesmo, nós ainda estamos em falta ainda, né? Porque não vamos comparar. Eu vou falar uma coisa, eu sou conformado com isso, porque a gente não tem que comparar com outras democracias, eu estava falando isso há poucos instantes, a gente não tem que comparar com outras democracias, né? Como a democracia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais anos de independência do que a gente. São histórias bem diferentes, né? E já... na independência já instalou a democracia forte, vigorosa, e ela sobrevive até hoje de tal forma, né? Outros países que são democráticos e se vangloriam disso aí, França, né? A própria Inglaterra, que teve uma democracia até um pouco tempo, um pouco diferente das democracias do mundo, né? Portugal e etc. O símbolo, por exemplo, da democracia, a França, na Europa, né, já é uma cultura milenar, né, rapaz? Então, a gente ainda é embrionário nessa questão da democracia. E pela democracia, a gente tem que lutar cada dia. Se a gente for pensar... Fazer a sua parte, né? Se a gente for pensar que a gente está comemorando bicentenário de independência, é uma independência jovem, é um país jovem, né, constituído, e uma democracia mais jovem ainda, né? Pouco tempo aí que a gente teve, desde a Constituição de 88. E eu vou falar uma coisa para você, de independência do Brasil, eu tenho credenciamento para falar. Porque no Sesc Centenário, eu subia, nesse 7 de setembro, pela manhã, eu subia desfilando... participando da fanfarra do colégio do Polivalente, aqui em Patos de Minas, desfilando
na Avenida Getúlio Vargas. Todo fardado. Aqui era assim. E ainda você marchar errado, né, rapaz? Vai desfilar errado, pé também, né? Vai marchar errado, de vez em quando você errava, trocava, batia o pé direito na batida firme, pronto, aí o professor ia lá e te tirava de lá, comunista! Era complicado, mas enfim. Bom feriado para você, Gui. Bom programa aí, viu? Até mais, um abraço para você, bom feriado também. Valeu.